Ontem eu estava numa reunião com um amigo meu e ele disse assim para mim: Cleo, eu recebi uma proposta e que eu me senti meio invadido. Achei que a pessoa queria me usar, me senti estranho. É como se a pessoa quisesse me comprar. E aí eu falei para ele quais eram as comunicações que a gente passava para receber esse tipo de proposta, né? De vulnerabilidade, de tal. Aí ele disse assim: eu posso te fazer uma pergunta? E eu, claro que pode. Você se prostituiria? Você seria uma garota de programa? Aí eu respondi para ele assim: novamente? Ele, como assim novamente? Aí eu falei: porque eu já fui. E ele, meu Deus, você nunca me disse. E eu falei: eu nunca disse isso para quase ninguém, assim. Tem pouquíssimas pessoas que sabem dessa parte da minha vida, porque eu queria esperar estar pronta para poder falar. Assim como muitas pessoas falam assim: eu fui abusada quando criança, elas têm coragem de falar depois de muitos anos. Normal. E, inclusive, no meu livro eu conto isso, né? Para quem tem ele aí já em casa. Quando eu tinha 16 anos, nossa família não tinha recursos, era muito escasso, muito difícil. Eu pedi: mãe, eu preciso ir trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Me deixa ir para Brasília para fazer alguma coisa, eu volto logo. E ela não queria deixar de jeito nenhum. Ficou muito triste. E aí eu pedi para minha amiga convencer a minha mãe. E a minha amiga convenceu, minha amiga que ia me trazer para Brasília, né? E aí, resumindo, quando eu cheguei, eu consegui ficar de babá na casa de uma pessoa, quase uns 9 meses. E um belo dia eu encontro ela no mercado. Ela tinha sumido de mim. E ela falou que estava muito feliz no novo trabalho dela, queria que eu trabalhasse com ela, limpando a casa dela, que agora ela era promotora de vendas, de eventos. E eu falei: claro que eu vou. E eu fui. E na verdade lá era totalmente diferente do que ela tinha me falado. Eu não sabia falar não para ninguém, eu não sabia quem eu era totalmente virgem, tinha no máximo beijado na boca. E aí aconteceram umas situações que ela me cercou de tal maneira que eu não conseguia sair mais daquilo. E quando eu descobri o que era aquela casa, era tarde demais para mim. Então, passou um bom tempo. Hoje eu entendo sobre manipulação, sobre abusos. Eu não entendia na época, eu achava que a culpa era totalmente minha. Hoje eu entendo diferente. E aí eu ainda estava com 16 anos, acho que eu ia completar 17. Acho que eu tinha completado já 17. Não, lembrei, eu tinha completado 17. É isso mesmo. E aí ela não acreditava que eu era virgem de jeito nenhum. Ela falou: não tem como. O corpão que você tem, não tem como você ser virgem. E eu era muito magra, mas eu era muito alta. Então ela disse assim: você é muito bonita, você vai ganhar muito dinheiro, assim, tal e tal. Aí eu pedi ajuda para uma pessoa e contei o que estava acontecendo. E essa pessoa disse que não poderia me ajudar, que não era minha mãe e que eu me virasse. Aí eu não sabia o que fazer. E eu falei para ela que tá bom, tudo bem. Mas eu não sei fazer nada, não sei para onde vai, não sei fazer nada, né? E ela disse assim: você vai aprender, eu vou te ensinar. Eu, tá bom. E eu fui fazer o ponto na rua com ela, como ela, conforme me disse lá, me ensinou e foi comigo. E o primeiro cliente que entrou, ele deu 50 reais para ela que ficava com o dinheiro lá. E eu entrei e fui para casa dele. Ele disse assim: a minha esposa está viajando com os meus filhos e a gente vai ficar aqui. E eu não sabia o que fazer, não tinha ideia do que fazer. E hoje eu consigo contar isso sem dor, sem nada, sem vergonha, consigo contar isso faz parte da minha história, né? E aí quando ele me deu a camisinha para colocar, eu falei: o que é isso?
Aí ele disse assim, ai, você é tão engraçada se fingindo. Eu só sei o seguinte, eu não consegui nada, eu não consegui me mexer, eu fiquei travada e ele se virou sozinho e me deixou de volta no ponto. E assim aconteceu com o segundo e com o terceiro cliente. Eu falei para ela, eu não consigo fazer isso, eu não sei como que é que faz. Eu não sei. E ela disse que eu ia aprender. Um belo dia, chegou um cliente na própria kitnet e ela disse assim, você quer ficar com ele? Eu falei, quero, porque aí já acabo com esse sofrimento logo, porque eu não sei o que fazer. E eu disse a ele, eu não sei como que funciona. Aí ele riu e falou, tá, aham. E aí foi meu primeiro contato físico com um homem, foi esse. E aí eu senti na época, na hora, a situação lá, né, que agora eu não era mais virgem e tal. Aí quando ele terminou, ele jogou R$30 em cima de mim e foi embora. Aí ela pegou, aí eu dei o dinheiro pra ela. E assim foi o segundo, foi o terceiro, foi o quarto, foi o quinto, foi por 6 meses. Ou 6 a 8 meses eu fiquei nessa situação. Então, todos os homens que eu conheci na minha vida, pelo menos, 1.800, foi desse jeito. Então, eu não conheci o amor inicial. E um dia eu estava parada fazendo ponto e aí chegou uma moça da Universal e falou, Jesus pode tirar você da sua vida. Eu falei, como? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não posso contar para minha mãe porque ela me ameaçou. Ela disse que se eu contasse para minha mãe, ela ia fazer um monte de coisa, que ela conhecia minha família. E eu não posso fazer nada. Ela falou, não, vamos comigo para a igreja? Eu falei, vamos. E eu fui com ela. E no dia que eu cheguei lá, eu passei muito mal, senti o meu corpo cheio de choque e desmaiei. E aí foi uma coisa estranha. Eu falei, eu queria ir de novo. E eu ia escondido. E aí um belo dia... fui 2 vezes. Na terceira vez eu escutei o depoimento de um testemunho de uma moça que tinha saído de uma situação igual a minha. E eu falei, nossa, se ela sair eu também posso. Eu falei, posso falar com o senhor, pastor? Ele falou, pode. Eu falei, eu vivo nessa situação aí. E eu queria saber como que eu faço. Ele falou assim, você pode se batizar nas águas e deixar essa vida. Eu falei, mas eu não tenho para onde ir. Ele falou, Deus proverá. Deus proverá. Aí eu, então tá, domingo eu venho me batizar, eu vou fazer só alguns programas últimos e venho. Ele, tá bom. Aí eu fiz o que tinha que fazer e peguei as minhas coisas da casa da minha amiga lá. Nessa época eu já morava com outra pessoa, mas amiga dela também. E saí de casa e isso era sábado à noite, domingo de manhã seria meu batismo. E eu fui pra rodoviária e fiquei lá, na rua. Eu falei, Senhor, eu vou dormir aqui na rodoviária. E é isso. E aí chegou uma mulher e falou assim, eu vou te ajudar. Você vai pra minha casa. Aí eu fui lá, ela, a esposa, a filha, era uma casa de cristãos, ela me acolheu, me ajudou a tomar banho e eu estava muito estranha. Aí ela falou, vem cá, toma banho, fica bem, e me deu o quarto da filha dela para eu dormir. Foi a melhor noite de sono da minha vida. Eu me senti segura e protegida. E daquele dia em diante, até hoje, com 43 anos, nunca mais eu fiz nada que me deixasse refém. Eu falei, agora eu estou livre, eu faço o que eu quiser. E aí fiquei na Igreja Universal do Reino de Deus por 4 anos e consegui ter uma boa base para mim, de autoestima e tudo. Depois não fez mais sentido. E aí eu fui para a igreja local, que se chama o nome da cidade. E eu não podia falar com ninguém, porque era vergonhoso, porque iam me julgar. E aí foi assim. Então, é claro que eu não contei essa história pro meu amigo toda, né? Mas é a primeira vez na minha vida em que eu conto essa história publicamente. E claro, eu não contaria numa live ainda, não tô pronta. E quem tem o meu livro, eu sou a Ruth, que eu conto a história da Ruth. Ela sou eu. Então, o que eu quero trazer para você hoje nesse devocional é libertação. Libertação. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal vai nos deixar livres para dizer não. Não.
Então, a minha tolerância a abuso, ela é muito curta, né? É muito fácil a pessoa olhar e julgar você, falar, nossa, mas fulana é muito estranha, né? Mas nós somos o que a vida fez da gente. A gente é o que aconteceu com a gente, não tem como mudar isso. Uma cliente perguntou assim, Cleo, agora eu fiz a constelação para minha vida sentimental, tá resolvida? Eu falei, olha, imagina que você tem um câncer no corpo. Aí você vai lá e toma uma quimioterapia. Pronto, ele tá cortando as forças do tumor, mas o tumor saiu de lá? Não. Você está tomando um remédio forte que vai resolver, vai mexer com todo o seu organismo, mas o tumor precisa de um processo para ele sair. Então, a gente precisa de um processo. Não gostaria que você acreditasse em fórmulas mágicas. Não gostaria que você acreditasse em muita coisa que te dizem, sabe? Teve uma vez que eu saí para fazer um programa com um cliente e ele disse assim, eu quero 2 pessoas. Aí eu, vou chamar minha amiga. E aí ela não estava, ele disse, não, eu consegui uma pessoa, tá bom. E aí eu não conseguia fazer nada de diferente do trivial. Nada. Vamos fazer isso. Digo, não dou conta. Só isso aqui mesmo, o básico do básico. Sempre foi assim. E também não uso drogas e não bebo nenhum tipo de bebida. E aí ele falou, por quê? Eu falei, porque minha mãe me criou assim. Ela é muito rígida. Então... E aí a moça que estava do meu lado ficou fazendo as coisas lá com ele e tal. Eu sempre pedi a Deus que me protegesse. Falei, Senhor, esteja comigo nessa situação. Mesmo não conhecendo nada sobre Deus, eu falava isso. E aí eu fui embora. No dia seguinte, saiu no jornal que ela foi morta por overdose, né? Injetaram muita droga nela. E ela morreu. Inclusive, ela já tinha ficado com um político muito famoso, que todo mundo idolatra hoje ele, porque morreu. Então, era muita coisa, assim. E aí eu só pude agradecer ao Senhor por ter preservado a minha vida, de eu nunca ter me contaminado com nada, até porque eu sempre me preveni, de nunca ter acontecido nada ruim comigo. Eu falei assim, Deus tem algum propósito na minha vida, porque não tem lógica tudo que eu passei. Vocês não têm noção do que um trauma faz na vida da pessoa. É algo devastador. E talvez a pessoa nunca mais seja a mesma. Ela pode se tornar outra pessoa com outras habilidades. E isso não quer dizer que é ruim. Se você passou por um trauma de abuso e você nunca teve coragem de falar, como eu também não tinha, você pode escrever isso numa carta e soltar. Quantas vezes eu escrevi? Devo ter escrito isso umas 50 vezes. E soltava um pouco mais, e soltava. E em algum lugar dentro de mim, eu acho que eu também fui culpada. Porque isso é o que o trauma faz, mas isso não é verdade. Eu era uma criança, apesar da idade, apesar de ser grande. Quando eu ia comprar coisa nas lojas, eu gostava de comprar urso de pelúcia. Então, não é verdade. Os abusos, eles acontecem sempre. E talvez eu ouso dizer que a minha amiga também foi uma vítima disso tudo. Ela fez aquilo porque ela achava que era o certo, que ela estava sobrevivendo. Em algum jeito ela achava que estava me ajudando. Então, ela também foi uma vítima, né? Depois eu nunca mais a vi. Passou uns 10 anos, né? Eu vi ela na parada de ônibus, na Asa Sul. Eu falei, e aí, como é que você tá? Nossa, quase morri quando eu a vi. Aí ela disse, tô bem. Eu falei, o que você tá fazendo? Ela, a mesma coisa. Eu digo, nossa, sério? Ela, caraca. Então, passou, nunca mais eu a vi, né? Mas ela é uma pessoa muito amada, muito especial. Uma vítima do sistema familiar dela. E eu queria trazer isso para você como uma resposta de que você não precisa mais guardar. Por isso que eu falei eu sempre falo podcast, aquele devocional, que quando eu calei os meus pecados, até os meus ossos adoeceram. Não precisa mais se calar. Mas também não vá ficar falando para quem vai ficar tirando pedra na sua vida. Tem tudo um momento, né?
Hoje eu não aceito mais julgamentos, não aceito mais situações que eu me sinta presa e abusada de forma alguma, por namorado, marido, ninguém, mãe, ninguém. Então, hoje não, né? Muitos anos eu não aceito isso. Então, agradeça a Deus por você não ter passado por isso. E eu contei a parte boa. Espírito Santo, louvado seja o seu santo nome. Como é bom poder orar ao Senhor e saber que o Senhor cuida de todas as coisas. Como é bom saber que o Senhor está nos amparando, nos guardando, que o Senhor nos livrou até aqui, principalmente, Senhor, de nós mesmos. Que a tua misericórdia, Senhor, chegue até essas pessoas que estão em cadeias. Que a tua misericórdia, Senhor, chegue até essas crianças que estão sendo abusadas de todas as formas. Adolescentes, mulheres casadas, mulheres divorciadas que me relatam abusos. Que o teu Espírito chegue até a alma delas agora e dê um abraço nelas. Que elas sintam que o Senhor é um Pai querido, que o Senhor é um Pai amado, que o Senhor faz papel de mãe também, o papel de uma mulher diligente que procura a dracma perdida. Que o Senhor é perfeito e benigno e que meu maior galardão é ter a certeza de que eu estarei no teu reino contigo e que nada é mais importante do que a minha paz de espírito e que elas possam entender que só o Senhor é Deus sobre essa terra. Em nome do Senhor Jesus, nós já abençoamos por termos muito dinheiro sobrando. Já abençoamos por o nosso casamento ser blindado e abençoado com comunhão e lealdade. Já abençoamos a nossa família e a nossa saúde está restaurada em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.